Programa Infâncias Campineiras. Olá, eu sou Vanessa Cresce e este é o programa Infâncias Campineiras, criado para falarmos sobre as infâncias. Hoje vamos conversar sobre a criança e a exposição às mídias eletrônicas e digitais. A exposição precoce das crianças às telas, como o celular, por exemplo, é um tema complexo e bastante atual. Existe uma preocupação com o uso intenso dos dispositivos eletrônicos e como eles podem afetar o desenvolvimento social, cognitivo e emocional das crianças. E como essa exposição pode colocá-las em situações de riscos. Confira o vídeo a seguir. O programa a seguir é uma coprodução entre a Educa TV e o programa Primeira Infância Campineira. Antigamente, o bairro era o território da criança. Hoje em dia, o território da criança é o seu quarto, né? Elas estão confinadas. O confinamento em si já é algo que faz mal à sua saúde mental. Mas para confinar uma criança hoje, a gente não pode deixar ela brincando, porque ela vai ficar perturbando a gente, pedindo o celular, pedindo para ligar a televisão. Então, a gente tem que deixá-las nas telas o dia inteiro. E a gente não tem alternativa, porque não tem apoio para poder mandar essa criança para a casa de um amigo, para ela poder frequentar uma atividade extracurricular, uma Vila Olímpica ou uma pracinha. Então, elas ficam ali consumidas nas telas, com seus cérebros e seus corpos congelados. Isso é incentivado pelo mercado, né? Tablets, porta-tablets para bebês. Vocês conhecem o iPhone, o iPad, o iPod e agora apresento a vocês o iPinico. Isso existe, não é brincadeira, não. E as crianças estão viciadas como os adultos, mais ainda, porque, de novo, da mesma forma que a indústria de ultraprocessados vicia o paladar, a indústria de aplicativos vicia o nosso cérebro. Coloca uma criança diante de um pote de biscoito e uma cesta de frutas. Para onde ela vai? Ela vai no pote de biscoito, 100%. Né? Se coloca uma criança diante de um Lego, ou de uma casinha de bonecas e um celular, para onde ela vai? Ela vai para o celular. Isso é feito para viciar as crianças. E ali se investem bilhões de dólares em mecanismos que são múltiplos, usando a dopamina, que é o neurotransmissor que cria hábitos e que portanto, gera os vícios, né, através de redes, né, que tem estímulos sociais ilimitados. É uma das coisas que mais dá prazer, é o pertencimento, é acolhimento, é ganhar likes, ganhar um emoji simpáticozinho, ganhar um comentário bacana. E você tem na rede, são 300, 500 comentários. Né? Nenhum grupo social vai te oferecer isso. Não há competição possível. Né? E os vídeos curtos que deixam o cérebro em repouso, ali naquele prazer de só ver o que a gente gosta, de ver aquelas coisas engraçadinhas, e o algoritmo que vai colocando a gente cada vez mais nessa bolha de opinião, que vai radicalizando tanto as nossas ideias políticas, o nosso racismo, nosso extremismo, mas também nosso desejo de emagrecer, e aí vai chegando perto do transtorno alimentar, e aí por aí vamos. Né? Isso também é responsabilidade das corporações e, portanto, também das políticas públicas em regular essa questão. Né? E a gente tem cenas como essa, crianças e adolescentes viciados nas ruas. Esse pai aqui encontrou uma boa solução, colocou os celulares numa gaiola no restaurante, olha a cara das meninas. Né? E o Brasil, gente, é o segundo, eu acho que agora passou para ser o primeiro, o segundo maior consumidor de redes sociais do mundo. Nossas crianças têm 97% delas já estão usando telefones e celulares para acessar vídeos ou jogos e redes sociais. E, em média, 9 horas por dia. Isso é uma média mundial, especialmente nos Estados Unidos, que estudam mais essa questão. Não é 5 horas por dia, não. Em média, 9 horas por dia quando chega na adolescência. E aí nós estamos, portanto, exilando as nossas crianças. Exilando elas de natureza e ar livre, que é o seu território essencial. Exilando elas do sono, que é uma atividade essencial do organismo. O sono não é só o descanso. O sono é fundamental para a nossa saúde, para limpar o cérebro de toxinas, para reter memórias, para aprender. Estamos exilando elas do seu corpo. Elas ficam deitadas no sofá
inutilizando um corpo que pede o movimento, que foi feito para o movimento, evoluiu na natureza para o movimento, para correr atrás de comida e fugir de predadores. Estamos exilando elas da socialização. Todo o desenvolvimento humano se deu em relação com o outro. E elas estão sozinhas, isoladas dentro de casa, se relacionando com os outros de forma assíncrona. Quer dizer, uma coisa é você conversar, pode até conversar online, você está interagindo com a pessoa. Outra coisa é você ganhar um like e fazer um comentário. Isso é uma interação assíncrona, e essa assincronicidade não tem nenhum benefício para a criança. O raciocínio e a atenção, que estão sendo fragmentados, estão sendo impedidos pela memória que se é destruída, pelos vídeos curtos, né, hiperestimulantes, que deixam a atenção da criança completamente difusa, incapaz de ler, incapaz de prestar atenção numa aula. E estão impedindo a criatividade e o brincar. Tempo de tela por dia. Até 2 anos de idade, sem telas. De 2 a 5 anos, 1 hora de tela com supervisão dos adultos. De 6 a 10 anos, até 2 horas, também com supervisão dos adultos. Já os adolescentes até 18 anos, no máximo 3 horas por dia. Você acabou de ver um vídeo sobre as consequências do uso excessivo do celular. Sabemos que os responsáveis pelas crianças desempenham um papel fundamental na orientação para o uso das mídias sociais e digitais. Colocar limites claros de tempo de tela, monitorar o conteúdo acessado pelas crianças e saber o que elas estão fazendo são ações recomendadas para a família realizar. Daqui a pouco voltaremos para conversar sobre o assunto com 2 convidadas. Fique por aí que já voltamos. Mundo HQ TV. Histórias por trás dos gibis. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. No programa de hoje estamos conversando sobre a exposição das crianças às telas e às mídias eletrônicas e digitais. E aproveitando que hoje estamos falando de exposição a telas, fica a dica para que você e sua família visitem o Museu de Arte Contemporânea de Campinas, o nosso MAC, que será inclusive episódio de um dos nossos programas Mania de Museu, aqui na Educa TV. E agora, para conversarmos sobre infância, exposição a telas, vamos receber Gislene, que é orientadora pedagógica, e Mariângela, que é pedagoga da INDEC e mãe de uma criança de 4 anos. Nós da equipe gestora sentimos essa necessidade por conta que nós observamos, que a gente sempre passa nas salas referências para acompanhar o dia a dia das crianças, e nós observamos que elas estavam com um tempo maior em contato com as telas. E não só nós da equipe gestora, as famílias também perceberam e vieram relatar para nós que as crianças estavam ficando mais tempos expostas ali às TVs que estavam na sala. Aí com isso, eu enquanto orientadora pedagógica, eu conversando com a psicóloga da nossa escola, que é do Projeto Ecoar, nós fizemos uma formação em conjunta. E nessa formação, nós conversamos, né, com os professores e com os agentes de educação infantil sobre os malefícios que as telas elas causam na educação infantil, né? Principalmente ali para os bebês, para as crianças bem pequenas. E agora, no mês de agosto, vamos fazer a mesma formação com as famílias. É bacana essa formação também com as famílias, porque muitas vezes falta repertório pra gente, né? E muitas vezes, até se a gente souber o que está sendo conversado na escola, se a gente tem uma boa relação com a escola, a gente também consegue, às vezes, propor atividades que vão conversar, inclusive com o projeto pedagógico que já está sendo trabalhado. O Léo nasceu em 2020, ano da pandemia, a gente segurou até bem perto dos 2 anos, 0 telas, mas não tinha tantas opções. Até os 2 anos é um repertório diferente, né? Mas depois dos 2 anos, você acaba às vezes ficando um pouco sem opções. Então o que a gente tem negociado é restringir o máximo possível durante a semana, já que ele fica menos tempo em casa. E aos finais de semana,
a gente tem momentos específicos do dia em que a gente inclui a tela. Nas férias também, ele acaba usando um pouquinho mais do que durante o período normal. Agora, quando ele fica doente, que é o mais difícil, né? Porque daí não tem muito... aí a gente abre realmente exceções, porque daí a criança está doentinha, ela realmente não vai ter disposição para outras atividades, aí a gente já abre um pouquinho mais de exceção. É importante até esses combinados que ela está citando, porque assim, as famílias conseguem trabalhar melhor até com uma criança, porque a criança, querendo ou não, o bebê, a criança bem pequena, nasceu no mundo tecnológico, então não tem como a gente cortar totalmente, né? O que pode acontecer aí é fazer esses combinados, de deixar menos tempo, né? Conciliar ali com a vida da criança, só que deixar bem menos tempo do que eles estão acostumados a usar. A gente tem a OMS, né, que é quem ampara ali, ela fala que as crianças menores de 2 anos, ela não deve ter contato nenhum com as telas. As crianças de 2 a 5 anos, elas devem ter aí 1 hora de tela por dia, no máximo, né? E as crianças de 5 até 10 anos, no máximo 2 horas de telas, né? E o que vem acontecendo? A gente sabe que as crianças têm assistido muito mais que isso, então acaba ultrapassando esse tempo, né? E a gente tem recebido famílias que vêm relatar essas questões, não só a ansiedade, mas como ansiedade, até questão de obesidade, porque a criança fica muito tempo na frente da tela, ela não está se movimentando, né? Ela não está brincando e interagindo como deve ser, né? A gente vê também a dificuldade na linguagem oral, porque as crianças, quando elas não interagem com o adulto referência ou com outras crianças, elas acabam, né, falando muito menos. A gente vê relatos também das famílias em relação ao sono, que as crianças elas têm dormido cada vez menos, né, porque por conta do contato o tempo todo ali com as telas, né? E eu percebo também, Gislene, não sei se você também percebe isso, mas a qualidade do conteúdo da tela também faz muita diferença. Então não adianta, foi só 50 minutos de tela, mas 50 minutos de um desenho super agitado. E agora com 4 anos ele já brinca algum tempo sozinho, né? Porque até então ele não brincava tanto sozinho, mas agora ele já fica brincando algum tempo sozinho. E aí, aos finais de semana, principalmente, ou quando tá verão, que escurece mais tarde, a gente gosta muito de fazer atividades rotineiras com ele. É lógico que tem aqueles dias especiais, que a gente vai fazer um passeio no Sesc, que a gente vai fazer uma atividade mais longe de casa e tudo mais. Mas, às vezes, fazer um passeio pelo bairro, ir no mercadinho do bairro que ele ama conhecer, interagir com pessoas. E a gente tem um espaço super pequeno de grama, né, que é o playground do prédio, mas mesmo assim, esse pequeno espaço já faz diferença, ele tem muito contato com a natureza também na escola, no dia a dia, mas também no nosso prédio, aos finais de semana, a gente aproveita aquele espaço, então a gente brinca ao ar livre, a gente também conta com a rede de apoio da escola, né? Uma coisa importante é que também a gente precisa cada vez mais construir cidades que sejam bem amigáveis para as crianças, né, para que elas consigam também para que as famílias tenham outras estruturas e outro repertório para isso, mas mesmo na cidade que a gente tem hoje, explorar esse espaço urbano com as crianças é de uma riqueza imensa. A gente tem aí a LDB, né, que é um documento federal que ele nos ampara, e ele vai falar que nós, enquanto da escola, né, equipe comunidade escolar, que nós podemos colocar ali filmes, enfim, atividades culturais para as crianças, no máximo ali umas duas horas por mês. Então, a pensar sempre nesse conteúdo, né? Procurar evitar colocar um desenho assim que seja aleatório, pensar mesmo em algo mais cultural, tá? Então, e aí trabalhar também com, a gente pode, logicamente, trabalhar com o celular, com as telas, mas assim, sempre sendo algo mais cultural. Como, por exemplo, a gente está indo esse ano com o eixo norteador, que é a educação antirracista. As professoras da minha escola, elas têm levado filmes, né, alguns vídeos, alguns jogos e brincadeiras, inclusive, pelo YouTube, pela TV, para as crianças poderem assistir. Como a Gislene acabou de falar, né, existe uma intencionalidade pedagógica, se existe um planejamento pedagógico por trás do uso do dispositivo, ele pode ser positivo. Ele tem que ser usado com parcimônia, ele tem que ser usado de uma forma cuidadosa, dentro desse planejamento pedagógico, mas eu acredito que proibir não é a saída, porque as crianças, elas nasceram nessa era digital, né? Então, é importante que a escola, inclusive, eduque para esse uso consciente. Eu concordo muito com a sua fala. A gente tinha mencionado agora há pouco que não é o proibido, porque as crianças já estão inseridas nesse mundo tecnológico, então é muito difícil, né, a gente cortar. Até porque, como a gente acabou de explicar, ele é uma aliada se for usado da maneira correta.
Então, o ideal mesmo é ali controlar, né? Ver qual conteúdo cabe, qual conteúdo não cabe, e é saber dosar mesmo. É uma apropriação crítica, inclusive, né, dessa realidade. Gostaram da conversa? Agradecemos as contribuições valiosas que Gislene e Mariângela trouxeram ao programa de hoje. No próximo bloco, vamos conhecer a Lagoa do Jardim São Domingos, um lugar onde podemos desenvolver atividades lúdicas com as nossas crianças em contato com o meio ambiente. De graça. Fique por aí. Educa Acontece, as notícias sobre educação. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Estamos conversando sobre a exposição da criança às telas e às mídias eletrônicas e digitais. Uma maneira efetiva de reduzir o tempo de tela é fazer passeios ao ar livre, em contato com a natureza. Para isso, nada melhor do que explorar a nossa região. Vamos conhecer o Parque Ecológico Benevenuto Chile, mais conhecido como Lagoa do Jardim São Domingos, aqui em Campinas. Que além de espaços de caminhadas, há também espaços para brincadeiras e diversão. Confira! Nós vamos conhecer o Parque Ecológico Benevenuto Chile, também conhecido como Lagoa do Jardim São Domingos. Aqui nesse espaço, você pode encontrar pista de caminhada, uma lagoa, assim como quadras, quiosques, academia da terceira idade e também um parquinho interativo, no qual crianças com ou sem deficiência, com ou sem mobilidade reduzida, podem interagir entre si. Nesse espaço, as crianças podem interagir com animais, com a terra, com a água, no sentido mesmo de desemparedar a infância. Essa é uma área verde onde adultos e crianças podem interagir com a natureza. Estamos aqui agora no Parque Interativo, onde as crianças podem interagir livremente, brincando e explorando esse ambiente. Aqui na Lagoa São Domingos você encontra quadras de areia, quadras multiuso, áreas para piquenique, banheiros e também uma pista de skate. Centenas de pessoas passam por aqui todos os dias. Espero que você seja uma delas e venha conhecer este lugar. Para você que se interessou em conhecer essa área verde da cidade, ela fica aberta todos os dias, das 6 da manhã às 6 da tarde. Você já foi à Lagoa do Jardim São Domingos? Que tal conhecer esse espaço com a sua família e passar por momentos agradáveis por lá? Agora, nós vamos te mostrar como você pode interagir com a sua criança em espaços diversos, de uma forma bem simples. Agora vamos escovar os dentes. Primeiro em cima, depois embaixo. Olha lá no espelho. Olha que linda! Era uma vez a Chapeuzinho Vermelho dos cabelos cacheados, que nem o da Lorena. E o lobo bem malvado pegou a vovozinha e disfarçou. Foi pra debaixo dos lençóis. Aí chegou a Chapeuzinho Vermelho. E esses ouvidos tão grandes é pra te escutar melhor. E esse nariz tão grande é pra te cheirar melhor. E essa boca, vovó Puc, é pra te comer melhor. De qualquer lugar brota uma história só sua. Histórias inventadas ou contos da nossa cultura e das nossas raízes estimulam a imaginação, a inteligência emocional e a capacidade de criar das nossas crianças. Brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Viu como é possível interagir com a sua criança? Agora,
Crie sua experiência de interação, explore o espaço, registre tudo e envie o vídeo para o nosso WhatsApp 19 98 437 4148. Hoje conversamos sobre a importância de controlar a exposição precoce das crianças às mídias eletrônicas e digitais. Entre outras coisas, compreendemos a importância de desemparedar a infância para diminuir o tempo de exposição às telas. E para finalizar o programa de hoje, vamos deixar o recado do dia. Incentivar e favorecer que as crianças reduzam o tempo de exposição às telas e brinquem ao ar livre é uma excelente estratégia. Até mais! Programa Infâncias Campineiras.